Aqui presente, nós nos deparamos com a vida como ela acontece a partir dela mesma, não a partir das sugestões que temos para dar a ela. E parece que isso ainda não ficou claro, pelo menos para a maioria de nós, porque estamos sempre querendo impor à vida as nossas ideias, nossos conceitos e avaliações. Isso ocorre porque não sabemos nada sobre a mente presente em nós. Como devemos lidar com aquilo que se passa dentro de cada um de nós? Primeiro, antes de tudo, o que é isso que se processa em nós? Sem essa base sobre quem nós somos, não há como compreender a vida. Então, estamos diante da velha arrogância do eu, desse mim. A ideia que você tem sobre a vida, sobre o significado dela, sobre o que ela representa. E é invariável isso. É sempre em relação a você. Como se, de fato, você fosse a figura mais importante. Sim, psicologicamente é assim que você se sente, como uma figura muito importante. E bastante exclusivista, muito especial. Portanto, é basicamente esse sentido de especialismo que temos, que nós trazemos, que nos coloca num confronto com a vida. Porque estamos destoando da vida, como ela acontece. Quando nós temos prejuízos, ou seja, quando nós perdemos, a sensação é de alguém que perdeu. Perdeu para a vida. Então tem você e a vida. A vida para ser conquistada. A vida para nela nós ganharmos coisas. E a vida que nos assombra, que nos assusta. Porque ela também nos tira as coisas. Esta é a separação. Essa é a divisão. É aqui que está o especialismo. Presente nesse especialismo, naturalmente, é essa arrogância. Não saber lidar consigo mesmo. Não saber lidar com o outro. Não saber lidar com a vida. Não saber lidar com as situações e as circunstâncias. A ideia de alguém presente que pode um dia descobrir como lidar com isso. Tudo isso é parte da arrogância. Soa muito estranho essas falas, porque elas procuram trazer de dentro de você, evocar de dentro de você uma nova visão, uma nova perspectiva, um novo olhar para esse instante, para esse momento. E é bem razoável dizermos isso aqui para você. Com esse novo olhar, nós eliminamos da vida a ilusão desse especialismo, desta particular vida desse mim, desse ego. Quando isso ocorre, nós temos o fim para o sofrimento. Fim para esse sofrimento humano. Quando, em geral, as pessoas se ocupam com a ideia
de se livrarem do sofrimento, elas não compreendem que é a própria presença da ideia, é a própria presença do pensamento sobre esse alguém, que é, na verdade, esse especialismo do eu, do ego, que está alimentando esta psicológica condição de conflito, de sofrimento. Aqui nós estamos descobrindo juntos como ir além do sofrimento para uma vida livre de conflitos. Será possível uma vida livre de conflitos? Até porque, desde pequenos, toda a nossa experiência tem sido a experiência de alguém experimentando problemas. As nossas primeiras lições na escola foram problemas sendo apresentados para cada um de nós. Você está diante de um ambiente novo. Estudar não é algo lúdico. Estudar requer exame, investigação, averiguação. Portanto, não estamos brincando quando estamos estudando. Nós estamos averiguando, investigando, observando. É uma outra qualidade de ação presente nesse estudar. Não é esse brincar. Não há ludicidade em estudar. Estudar é se deparar com situações novas, inusitadas, que requer exame, averiguação. Portanto, estamos diante de problemas quando estamos estudando. Aqui se trata de estudar a si mesmo. E esse é o momento da investigação da beleza desse encontro com a verdade da vida. Então, sim, uma vez revelado a verdade da vida, não temos mais um problema. Então, esse estudar não é mais um estudar, é um desfrutar da beleza da vida, porque não há mais problema. Mas desde pequenos, lá no período da escola, nos deram problemas para resolver, deveres para trazer para casa. Então você tinha que parar de brincar para resolver problemas, para depois levar para o colégio para receber novos problemas. E assim nós estamos ao longo da vida estudando, 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 estudando. E temos estudado tudo do lado de fora, mas não temos estudado a nós mesmos. Então, nada sabemos sobre esse especialismo presente, que é a vida do eu, que é a vida do ego, porque nunca nos falaram da importância de pararmos de nos distrairmos com brincadeiras para olhar para aquilo que nós somos, para investigar aquilo que se passa conosco, para examinar a nós mesmos. Aqui juntos nós estamos investigando essa questão daquilo que nós somos, para esta compreensão de nós mesmos, para termos de fato, sim, a solução para essa questão, que é a questão do eu, do ego, desse especialismo, desse mim. Porque é isso que está nos colocando na vida como um elemento separado dela e, portanto, em conflito com ela, em confronto com ela, com expectativas de desejos
e com temores diversos sobre o que acontece nela. Isso porque nos vemos como elementos separados da vida. Chegará um momento em que você irá compreender que estamos diante de um belo, extraordinário jogo. Esse jogo divino é uma brincadeira de Deus, mas não é mais a brincadeira da distração do ego. Precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos distraia desta compreensão a respeito de nós mesmos. Porque precisamos eliminar essa ilusão, que é a ilusão do ego, desse mim, desse especialismo, para termos a real ciência do que é a vida e do que ela representa. Então não haverá mais problemas. Não haverá mais confusão e sofrimento. A vida, na verdade, é amor, é beleza, é liberdade. Quando o ego não está, quando esse sentido de alguém não está mais presente. E você nasceu para, nesta vida, assumir a realidade daquilo que ela representa. Essa é a verdade do seu ser, do seu verdadeiro ser. A pessoa como você se vê é a verdade sobre você. Que é exatamente assim como você se apresenta, como você reage às experiências do momento. Assim, nossas ações são ações que nascem do passado. São reações que vêm desse fundo de memórias, de lembranças, de experiências, para essa ilusória identidade, que se vê muito real quando se vê separada da vida e tendo que reagir. Haverá uma qualidade de vida livre desse eu, desse especialismo? Haverá uma qualidade de ação livre destas reações? Isso requer uma mente nova, um coração novo. Isso requer uma percepção nova. A percepção que temos é a partir do percebedor. A visão que temos é a partir do observador. O pensamento que temos é a partir de um pensador. Pelo menos é assim que nos situamos na vida. É assim que nossa particular vida tem sido orientada, está sendo orientada. Se deparar com esse momento aqui, é se deparar com um momento de estudo. Um coração aplicado para esta averiguação. Uma mente inclinada para esta visão. Uma percepção envolvida nesse sentir novo. É o que estamos propondo quando aqui falamos com você sobre a arte da meditação. O que é esta arte da meditação? É a presença de um cérebro novo, de uma mente nova, capaz de se auto-observar. Esta auto-observação, este olhar para aquilo que se passa com você, internamente e externamente. Uma vez que fique claro esse sentido de alguém que se sustenta nessa imaginação de ser especial,
de estar vivendo uma vida separada do outro e das situações que surgem. Uma vez a presença desta clareza, esta percepção, esta visão, é a visão aqui sem o observador. Esta percepção é a percepção sem o percebedor. Uma vez presente essa clareza, nós temos a base para esta arte, que é a arte de ser. Meditação requer esta qualidade de resposta para esse momento. A completa anulação do sentido desse eu presente, desse mim presente, desta pessoa. Nós estamos diante de algo que é a coisa mais importante na vida. Sem a presença da meditação, não há amor, não há paz, não há felicidade, não há sabedoria. Aqui, quando usamos expressões como estas, amor, paz, liberdade, felicidade, sabedoria, não estamos falando daquilo que o pensamento identifica como sabedoria, como amor, como paz, como felicidade. Estamos apontando para alguma coisa desconhecida do pensamento, desconhecida da experiência desta mente presente na pessoa. Aquela mente presente no sentido de alguém. É a mente carregada de pensamentos, e pensamentos são símbolos, são representações mentais, são imagens sobre sentimentos, sobre pessoas, sobre lugares. A mente tem construído imagens, símbolos sobre o amor. Esse é um exemplo. Para a maioria de nós, amor é algo atrelado a sentimento. O sentimento que tenho por ele ou ela. Repare, ele ou ela é uma imagem dentro da minha cabeça. Ou impressa em um papel fotográfico. Se eu tenho a fotografia de alguém, esse alguém existe nesse sentimento que eu tenho. Esse sentimento que eu tenho por ele ou ela é o sentimento por uma imagem, por uma representação mental. Esse sentimento é agradável, é prazeroso, ele é preenchedor, ele aquece positivamente minhas emoções, ele se traduz para esse corpo como uma agradável sensação de prazer, é claro. É isso que eu chamo de amor. Mas o amor não é a fotografia que tenho de alguém. Nesse sentimento e emoção e sensação. Amor não é sentimento. Amor não é emoção. Isso pode mudar se ele ou ela me engana, me trai, ou me entristece, ou me aborrece, ou me enraivece. Esse sentimento que tenho por ele ou ela muda.
Nós não podemos confundir a verdade daquilo que está além da mente, que é a presença, daquilo que é indescritível, que é a verdade do amor, por uma sensação, por um sentimento, por uma emoção. Assim, nós temos usado palavras, feito uso de expressões, sem a menor aproximação real da significância delas, do que de fato elas representam. Primeiro, antes de tudo, vamos compreender algo aqui. Nós fazemos o uso de expressões e de palavras como Deus, ou realidade, ou verdade, ou amor, ou paz, mas a palavra não é a própria coisa. Podemos nos aproximar da verdade livre da ideia, do conceito, da imagem, livre da palavra? Podemos nos libertar das palavras, das imagens e ideias, para estarmos em um direto contato com a verdade, com a realidade daquilo? Isso requer a presença da meditação. Porque a meditação lhe aproxima desse instante sem o passado. Sem o passado, sem o pensamento. Sem o passado, sem o sentimento, sem a emoção, sem a sensação. Tudo isso está dentro da experiência para o experimentador. E aqui, diante desse instante de revelação daquilo que está além do conhecido, que é meditação, não existe o experimentador. Se não temos a presença do experimentador, nós não temos mais esse eu com o seu especialismo, esse ego com sua particular visão de mundo. Não temos mais esse experimentador que se situa na vida a partir de experiências que ele reconhece. Portanto, se deparar com a verdade desse florescer da sabedoria, da visão da verdade, da visão da realidade, é ir além das palavras, é ir além da mente. Portanto, a arte da meditação requer a compreensão e, portanto, o fim para esta mente. Tudo que acabamos de colocar aqui envolve a questão de como a mente funciona. O que é esta mente? Como ela funciona? Compreender isso requer se auto-observar, requer se autoconhecer, requer a compreensão de que você, na mente, você é a autoimagem. Livre da mente, não há esse você, não há esta autoimagem. Temos a realidade presente e ela é indescritível. Repare, isso não é uma experiência. As pessoas querem e se envolvem constantemente em busca de experiências. Nós temos colocado muito isso aqui para você. Abandone essa ideia de alguém que precisa ter experiências. Não, absolutamente. Aqui se trata exatamente da anulação deste eu.
com suas memórias, lembranças e recordações de sensações, de experiências aprazíveis, deleitáveis, prazerosas. Isso é algo que ele teve, é algo que vem do passado e que sustenta a continuidade dele mesmo. Não é de experiências místicas. Repare, as experiências místicas ou qualquer qualidade de experiência para esse mim é apenas algo que mantém a continuidade desse mim. A permanência dessa ilusória identidade que se vê especial, que se sente especial. E reparem, por que o eu, o ego, quer ter experiências? Não é exatamente para isso? Quando você tem contatos extrafísicos ou assim chamados espirituais, você não é alguém? Nesse momento, como você se sente depois dessas experiências? Você não se sente diferenciado? Tocado por algo fora do mundo? Isso nos dá ou não especialismo? A pessoa não é diferenciada, ela não é especial, não é ela que tem esses contatos, não é ela que canaliza, não é ela que acessa o assim chamado mundo espiritual. Repare, tudo isso envolve a questão da presença de uma identidade, de alguém presente, tendo essas experiências e, naturalmente, se diferenciando das demais pessoas, porque ela é diferenciada. O sentido do eu, do ego, ele está em busca de algo que lhe diferencie, que lhe torne melhor, mais amplo, profundo, que consiga expandir sua consciência. Veja, é o velho jogo, é o velho truque de continuidade desse mim, desse eu. É nessa armadilha que os buscadores caíram. Enquanto houver esta busca, haverão experiências, acontecerão experiências para esse buscador. E isso irá fortalecê-lo. Só que essas experiências, elas jamais terminam. Sempre haverá a ânsia por uma outra experiência, por uma nova experiência. É isso que mantém a continuidade do eu. É isso que sustenta esse buscador em novas buscas, em novas experiências. Reparem que as pessoas chegam a confundir esse encontro com a realidade deste ser, que é esta presença, que é esta realidade divina, com, por exemplo, o encontro com a Kundalini. Veja, a expressão Kundalini, aqui não se trata de uma experiência, como para a maioria das pessoas isso é visto. Nós temos vídeos aqui no canal falando sobre a Kundalini. Isso não é uma experiência. Não é algo para alguém. Não existe tal coisa como alguém despertando sua Kundalini. Quando as pessoas usam expressões como quando minha Kundalini despertou,
Elas estão apenas em uma viagem no ego, em uma viagem na imaginação, em uma viagem mística, ou assim chamada espiritual. A realidade do florescer do seu natural estado de ser livre do ego é o florescer da Kundalini. Não se trata de uma experiência, não se trata de alguém que se tornou especial porque realizou algo que outros não realizaram. Florescer do seu natural estado de ser é a ausência desse alguém, é a ausência desse eu, é a ausência de toda e qualquer forma de experiência. Então, nada sabemos sobre a verdade da Kundalini. Nada sabemos sobre a verdade da ausência do eu. Quando isso está presente, não fica alguém para falar de algo que viveu. Quando isso está presente, não fica alguém para dizer estou iluminado, ou estou acordado, ou minha Kundalini despertou. Tudo isso é apenas mais pensamentos, mais crenças, mais ideias, mais sugestões do pensamento. Tudo isso ainda está dentro da ilusão desta pessoa, desse mim, desse eu, desse especialismo do ego. Aqui juntos nós estamos aprofundando essas questões, investigando elas com você. Precisamos tomar ciência da verdade, daquilo que somos, para o fim desta autoimagem, para o fim desta dualidade. O fim desta dualidade é a Advaita, a não separação. Quando temos a presença da Advaita, da não dualidade, temos esse florescer desse natural estado de ser, livre do eu, livre do ego. É isso que estamos trabalhando com você aqui nesses finais de semana. São 2 dias juntos, sábado e domingo. São os nossos encontros online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se esse é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Porque não observamos a nós mesmos, não sabemos o que é consciência. Nós estamos sempre conscientes das coisas, mas é esse eu consciente daquilo que está à sua volta. É esse eu se preenchendo nas coisas que estão à sua volta. Isso é inteira inconsciência. Nós não temos consciência sobre nós mesmos. Nós não conseguimos enxergar esse espaço entre um pensamento